vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li no mês de fevereiro, o livro que eu estou lendo atualmente e quais serão as minhas próximas leituras no mês de março. Se você caiu de paraquedas, seja bem-vinda, eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Eu vou começar compartilhando com vocês os livros que eu li durante o mês de fevereiro. Bom, no mês de fevereiro eu tive uma pequena ressaca literária de 2 semanas. Isso por conta do primeiro livro do mês, que foi Flores para Algernon. Na verdade, eu comecei a ler esse livro no finalzinho, se eu não me engano, de janeiro e terminei no início de fevereiro. Ele é um livro muito potente, muito impactante, que faz a gente refletir muito sobre a nossa sociedade e a forma como as pessoas lidam com as pessoas com deficiência. Aqui nós temos a história de Charlie Golden, que é um homem de 32 anos que é deficiente intelectual. E o grande sonho dele é se tornar inteligente, porque ele diz que se ele for inteligente, as pessoas vão passar a incluir mais ele. Acontece que ele participa de um experimento científico, para aumentar o seu QI, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dele por meio de relatórios de progresso, que é como eles chamam aqui no livro. E no início a gente vê que ele escreve várias coisas erradas antes da cirurgia, e depois que ele passou por esse processo cirúrgico, cada vez mais ele vai aumentando o seu QI. E à medida que ele vai aumentando esse seu QI, e se tornando cada vez mais inteligente, ele vai tendo mais consciência do mundo e percebendo o quanto que as pessoas são cruéis. E percebendo que as pessoas que ele considerava como amigo, na verdade, estavam ali tirando sarro dele, zombando dele, sendo realmente capacitistas, Depois dessas 2 semanas que eu fiquei de ressaca literária, eu já queria sair da ressaca. E para sair da ressaca, eu escolhi ler o segundo livro da série de Anne de Green Gables, que é Anne de Avonlea. E nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Anne. Nesse livro, ela já tem 16 anos, ela terminou o ensino médio e voltou lá para Avonlea. E lá ela vai ser professora, a gente vai acompanhar ela lecionando como que ela é professora. E ela foi muito aceita, como professora. E os alunos gostavam muito dela. Além disso, vários novos personagens vão aparecer e agregar muito à história. Um novo casamento vai surgir aqui. Além disso, Anne e Marilla vão adotar 2 crianças, que é a Dora e o Davi, A Dora é aquela menina exemplo, que não dá muito trabalho e tudo mais, mas o Davi é aquele menino que dá muito trabalho para Anne e para Marilla. Então a gente vai acompanhar isso, é um livro muito bonito assim e muito gostosinho de ler. Então já fica aí a dica para vocês, quando vocês estiverem de ressaca literária, pega algum livro dessa série que eu acredito que vai te ajudar bastante. Atualmente eu estou lendo Persuasão da Jane Austen. Na verdade, eu tinha que ler esse livro no mês de fevereiro, porque ele fazia parte da leitura conjunta que eu participo com minhas amigas. Porém, as meninas do grupo estavam falando que esse livro ele não tinha uma leitura muito envolvente, muito fluida, que não te prendia desde o início. E realmente isso aconteceu comigo também. Também por conta da questão da ressaca literária, que acabou atrasando a minha vida no mês de fevereiro, eu acabei não conseguindo terminar de ler esse livro em fevereiro. Ainda não terminei, na verdade, a gente está agora na primeira semana de março e eu estou quase no finalzinho desse livro. E falando um pouquinho agora da narrativa do livro, esse livro é um romance de época e a narrativa ela não me prendeu desde o início. Talvez por conta da questão de que eu não tenho costume, não tenho o hábito de ler romance de época e isso tenha dificultado bastante a minha vida, quando eu estava lendo esse livro. Ele começou realmente a me prender e eu comecei realmente a entender o que era que estava acontecendo nessa história aqui a partir do momento que eu cheguei em 50% do livro. Então, assim, pode ser que você, quando lê esse livro, ele te prenda desde o início, ou pode ser que ele demore um pouquinho para te prender, porque isso depende muito do seu histórico como leitor, Se você tem um hábito de ler romance de época ou não, talvez a edição, a tradução também tenha dificultado um pouquinho a minha vida. Agora vamos conversar sobre os livros que eu pretendo ler no mês de março. Nesse mês de março eu coloquei só 3 livros, para que realmente eu consiga cumprir essa meta, Vamos ver o que é que vai acontecer nesse mês. Eu coloquei aqui Anne da Ilha, que é o 3º livro da série de Anne de Green Gables, porque sim, eu pretendo continuar lendo essa série, quero conhecer um pouquinho mais sobre a história e na verdade eu estou em busca do romance, Quando é que vai acontecer esse romance entre ela e Gilbert? Prosseguindo, também pretendo reler esse livro aqui, Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse é um livro de contos da autora, inclusive indico para quem está começando a ler a autora, porque contos
É uma forma de você conhecer o autor, né? E uma forma mais fácil de você conhecer um pouquinho da escrita da Clarice. A escrita de Clarice é uma escrita que nem todo mundo gosta, né? É um pouco diferente. Eu, particularmente, gosto bastante, estou até com saudade, por isso que eu quero reler esse livro. Para a leitura conjunta do mês de março, a gente escolheu uma distopia. E a distopia escolhida foi essa aqui, Admirável Mundo Novo. Bom, gente, essa foi a atualização literária. Eu mostrei para vocês os livros que eu li no mês de fevereiro, o livro que eu estou lendo atualmente e quais serão as minhas próximas leituras, né? As leituras do mês de março. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.